Vamos fazer a questão número 4 da prova de delegado de polícia do Estado do Rio de Janeiro, do ano de 2021. Ao analisar sob o prisma jurídico-penal um abortamento, o delegado de polícia deverá verificar se a interrupção da gravidez nas circunstâncias em que ocorreu era permitida. Acerca do abortamento permitido, assinale a opção correta. E a letra A, conforme o entendimento majoritário do STF, o abortamento de feto anencefálico é possível, haja vista a tese de que a gestante que opta pela interrupção da gravidez atua em estado de necessidade. O erro aqui é falar que atua em estado de necessidade, tendo em vista que é um aborto eugênico, que é aquele realizado para impedir que uma criança nasça com determinada deformidade ou enfermidade incurável. Então aqui o feto anencefálico, ele teria apenas algumas horas de vida, então não é um aborto aqui terapêutico, não está previsto no rol do artigo 128 do Código Penal, tendo em vista que o que não se pune aqui é um aborto necessário, um aborto terapêutico, tendo em vista que isso colocaria em risco a vida da gestante. No caso do aborto anencefálico, não há risco para a vida da gestante, mas aquela vida é inviabilizada de forma extrauterina. E aqui o aborto sentimental, que é aquele que decorre por conta de estupro. Então, como não há aqui uma exclusão aqui pela própria lei, esse aborto inicialmente eugênico é um aborto que é um aborto típico. Então, quando a pessoa comete o aborto para evitar que uma criança nasça ali com deformidade, é um aborto inicialmente típico, mas o que exclui aqui é a culpabilidade, porque não há que se exigir aqui uma conduta diversa da mulher, visto que esse feto anencefálico, ele vai aqui não ter viabilidade fora do útero da mulher. Então, aqui a exclusão é de culpabilidade, fala que a exclusão é de ilicitude, visto o estado de necessidade, não exclusão de culpabilidade, visto que aqui é inexigível uma conduta diversa da mulher. Deve ser responsabilizado por aborto culposo, não existe aborto culposo. O médico que, por erro vencível, diagnostique uma gravidez com sério risco para a vida da gestante e realize a intervenção abortiva por um equívoco. Então, o médico que incorre em um erro, uma falsa percepção da realidade, acreditando ali que há um risco para a vida da mulher, esse médico aqui, ele incorre em um erro de tipo que era vencível, que no caso aqui fala erro de tipo vencível. No entanto, aqui o erro de tipo ele geraria aqui uma atipicidade, visto que não há aqui um aborto culposo, tendo em vista aqui que o erro de tipo, se ele for invencível, exclui o dolo, exclui a culpa, por consequência, exclui o crime. Já se for vencível, exclui o dolo, mas continua a culpa. Mas como não há aborto culposo, esse sujeito aqui, o médico, não responderá por um fato que é um fato atípico. A nossa legislação não fala em aborto culposo. C. Consoante o STJ, a síndrome de Baristal autoriza a intervenção abortiva, porque, embora exista uma mínima chance de salvar o feto e garantir o nascimento com vida, determina a morte da gestante durante o parto, cuidando-se de abortamento terapêutico. Não é abortamento terapêutico que segue a DPF 54, aquela questão do feto anencefálico, que é aquele feto que é inviável, mas isso não essa questão aqui não faz aqui com que essa vida da mulher seja inviabilizada. Então aqui surgiu uma discussão no STJ de uma mulher que entra na justiça para conseguir o seu direito de abortamento, tendo em vista que esse feto ele tinha ali uma síndrome de Baristalk, e acontece que um padre entra com um habeas corpus e faz com que essa medida judicial ela seja aqui impedida por conta desse habeas corpus. Acontece que após essa mulher dar à luz a
a essa criança ali nasce e sobrevive apenas 1 hora, o que faz com que essa mulher entre na justiça pedindo aqui uma indenização contra esse padre, e ele foi aqui condenado a indenizar essa mulher no valor de 60 mil reais por uma questão de querer impor uma percepção religiosa, e nessa questão aqui, o que ficou aqui entendido é que na questão da síndrome de Bari-Stalk, essa criança, ela realmente não teria chance de ter uma vida extrauterina, portanto, essa mãe estaria sim dentro dessas causas permissivas de abortamento. Então, aqui, vamos ler de novo, o STJ autoriza a intervenção abortiva porque, embora exista uma mínima chance de salvar o feto e garantir o nascimento com vida, determina a morte da gestante. Não, a morte da gestante não, porque o que há aqui, nesse caso, é que esse feto, ele tem uma má formação pelo encurtamento ou ausência do cordão umbilical, mas isso não implica necessariamente que a mãe aqui vai sofrer algum risco durante o parto. Então, isso aqui seria um aborto terapêutico, mas não é um aborto terapêutico, ele segue a linha do aborto do feto anencefálico, que é aquele aborto eugênico. Então, aqui o erro é porque fala em aborto terapêutico, não sendo aqui um aborto terapêutico, sendo um aborto eugênico, não prescrito aqui no Código Penal, mas sendo um excludente de culpabilidade. Em discussão acerca da possibilidade do aborto no primeiro trimestre da gravidez, o ministro do STF proferiu voto defendendo a inexistência de aborto criminoso nesse período, invocando, para tanto, entre outros argumentos, o critério da proporcionalidade. Então, de um lado, temos a dignidade da vida e da mulher, e de outro lado temos o princípio aqui, que é o da vida desse feto. Então, temos dois princípios aqui que estão tendo uma colisão. Nesse caso, segundo os filósofos aqui, os estudiosos no âmbito jurídico, Alexis, Durkheim, eles todos vão falar que princípios são regras, então eles devem aqui ser vistos como regras e não retirados do ordenamento jurídico, como foi o caso de Kelsen, que ele não considerava o princípio como regra. E aí vem Hart, que fala que não, princípio ele não é regra, mas ele pode ser usado por um critério de uma lacuna na lei. Depois vem Dwork e Alexis, que fala que princípios são regras e cada um tem ali a sua teoria. Dworkin, por exemplo, ele vai trazer a questão do juiz Hércules e todo como que deve ser interpretado esses princípios, e que, para evitar um decisionismo, então ele desenvolve uma teoria. Já Alexis fala que, se houver um conflito entre princípios, é necessária aqui a preponderância da proporcionalidade. Então, como o Código Penal ele traz a questão dos crimes, não é possível analisar hoje só as regras impostas ali pelo próprio Código Penal. Há regras na própria Constituição que advêm dos princípios. Então, nos casos difíceis, é necessário analisar aqui toda essa questão do aborto por meio de uma perspectiva principiológica da dignidade da pessoa humana. Então, vem aqui a discussão acerca da possibilidade de aborto no primeiro trimestre de gravidez. Aí o ministro fala, olha, no primeiro trimestre de gravidez não há ali uma formação completa do feto, e a gente lê para ficar mais fácil. A interrupção voluntária da gestante não deve ser criminalizada, pelo menos durante o primeiro trimestre da gestação. Durante esse período, o córtex cerebral, que permite que o feto desenvolva sentimentos e racionalidades, ainda não foi formado, nem há qualquer potencialidade de vida fora do útero materno. Então, aqui há uma interpretação que traz uma questão moral, um caso mais difícil,
e realmente essa foi uma interpretação proferida pelo ministro do STF, que é o Roberto Barroso. Então, aqui em discussão acerca da possibilidade de aborto no primeiro trimestre de gravidez, o ministro do STF proferiu o voto defendendo a inexistência de aborto criminoso nesse período, invocando, para tanto, entre outros argumentos, o critério da proporcionalidade, tá? Certo. No aborto sentimental humanitário, dada que a ocorrência de um estupro nem sempre será verificável de plano, exige-se a ordem judicial. O erro aqui é a exigência da ordem judicial, que não há essa exigência, tendo em vista aqui um site que diz: em caso de violência sexual, para interromper a gestação, não é necessário nem BO, nem exame de corpo de delito e nem autorização judicial. O fundamental é o consentimento informado da mulher. Então, aqui há um procedimento administrativo com uma equipe psicológica, de psicólogo, assistente social, enfermeiro, médico e muitas vezes farmacêutico, anestesista, e passa pela assinatura de um processo bastante rigoroso. Então, há portarias aqui do Ministério da Saúde regulamentando isso, então não é necessário a autorização judicial em regra. Então é isso.